Prezados, hoje nós vamos tratar do assunto de torção, da disciplina de Mecânica dos Sólidos 3, do curso de Engenharia de Energia, do campus de Engenharias e Ciências Agrárias, tá? Sou o professor Márcio André Araújo Cavalcante, e o nosso campus se localiza na cidade de Rio Largo, Alagoas. Como primeiro slide, eu gostaria aqui de apresentar para vocês o que seria a torção, né? O que é que ela promove no componente estrutural, no elemento estrutural. Nesse caso, uma barra, né? Onde a barra seria aquele elemento estrutural onde uma dimensão prepondera sobre as outras duas, tá? Aqui eu tenho um exemplo clássico de torção, que seria aquela solicitação, né, que ocorre numa chave de fenda, tá? Com o intuito de rosquear um parafuso, tá? Esse esforço ou essa ação que nós exercemos sobre a chave de fenda, nós chamamos de torção, que ela promove ou tende a promover um giro em torno do eixo do elemento estrutural barra, tá? E essa ação ou solicitação, ela gera esforços, né, no elemento estrutural, mais especificamente o esforço de torção, né, que tende a promover um giro relativo, né, de uma seção transversal em relação à outra, em torno do eixo da barra, tá? Então, para a chave de fenda, ou a ação que nós exercemos sobre uma chave de fenda, seria um exemplo clássico da torção, tá? Do esforço de torção. Aqui na direita, nós temos um outro caso, né, de uma barra engastada, sujeita a duas solicitações, né, que promovem a torção, ou tendem a promover o giro da barra em torno do seu eixo, tá? Eu tenho uma torção promovida por esse binário de forças aqui, P1, né? Cujo braço de alavanca é D1. Logo, a torção é igual à força P1 do binário, tá? De forças, vezes o braço de alavanca D1. Nós temos uma outra torção, né, atuante aqui na extremidade livre da barra, né? Essa primeira está atuando num trecho intermediário. Essa outra torção que atua na extremidade livre, ela é promovida por esse binário, né, P2, que tem um braço de alavanca D2. Logo, a tração exercida sobre esse elemento de barra vai ser igual ao momento do binário, que é P2 vezes o braço de alavanca D2, tá? Ambas as torções tendem, né, a promover um giro em torno do eixo longitudinal do elemento de barra, tá? Logo aqui abaixo estão representados, né, as ações, estão representadas as ações de torção, tá? A T1 promovida pelo binário, né, de forças P1 e T2 promovido pelo binário de forças P2. Enquanto P1 tende a promover um giro, né, um giro nesse sentido, tá? Aqui representado por essa seta, por esse segmento orientado encurvado, tá? P2 tende a promover um giro no sentido contrário, tá? No sentido contrário, né? Aqui representado por esse segmento orientado encurvado, T2, tá? Então, são duas ações de torção que tendem a promover giros em sentidos contrários, tá? Logo aqui abaixo eu tenho uma forma de representar a torção, que seria por meio desse segmento, né, orientado com duas setas, tá? Onde aqui nós temos, né, a orientação dessas duas setas atendendo à regra da mão direita, tá? Onde o polegar fica no sentido da dupla seta e, né, os demais dedos que tendem a promover um giro no sentido da palma da mão definem qual a orientação da atuação, tá?
Então, o polegar fica no sentido da dupla seta e os demais dedos, né, indicam a tendência de giro, né, você encurvando eles no sentido da palma da mão, tá bom? Da mesma forma, ocorre com T1. T1, você orientando o polegar no sentido da dupla seta, né, os demais dedos, né, girando no sentido da palma da mão, irão indicar, né, qual a tendência de giro promovida por essa torção. Tá bom? Então, basicamente, nesse primeiro slide, nós temos aqui apresentado, né, dois eixos, né, um compondo uma chave de fenda e outro eixo engastado, que estão sujeitos ao esforço de torção, promovido por ações que promovem a torção, que é a tendência de giro em torno do eixo do elemento de barra, tá? No segundo slide, eu vou ter a oportunidade de apresentar para vocês, né, como chegar no diagrama de torção, tá? Inicialmente, né, nós temos aqui um problema de uma barra engastada, né, parafusada, né, no ponto C, sujeita a uma ação, né, de torção, né, uma solicitação de torção distribuída, né, nesse primeiro trecho, que vai de 0 a 0,8, né, de 0 a 0,8, nós temos essa ação distribuída, com essa orientação daqui, representada pelos segmentos encurvados orientados, tá? Cuja intensidade é de 2 kNm. 2 kNm é a unidade de momento, né? Porque a torção é um momento. 2 kNm por metro. Então, a cada metro, você tem distribuído no elemento de barra 2 kNm de torção. Tá bom? Então, se você tem aqui 0,8, em 0,8, você em 1 metro teria 2 kNm, em 0,8 você tem 1,6 kNm, né? Que seria 0,8 vezes 2, tá? Como resultante dessa torção distribuída nesse trecho que vai de 0 a 0,8, tá bom? Você tem aqui representado também torções ou ações de torção concentradas de 600 Nm, né, a 0,8 do engaste, e na extremidade livre de 400 Nm. Perceba que, né, a orientação dessa torção distribuída, né, seria essa representada pelo segmento orientado. A torção concentrada de 600 Nm apresenta uma orientação contrária, no sentido contrário à torção distribuída, e a torção de 400 Nm atuante na extremidade livre tem a mesma orientação, o mesmo sentido da torção distribuída, tá? Então, para esse probleminha aqui, a nossa ideia é, primeiro, mostrar como representar o modelo de cálculo. Depois, determinar a reação de apoio. Num terceiro momento, determinar a torção ou a expressão para a torção nos diferentes domínios de análise que nós vamos ter nesse elemento de barra daqui. E, por fim, elaborar o diagrama de torção, tá? Então, antes de estudarmos a fórmula da torção, né, o ângulo de torção, que faremos daqui a pouco, né, ou nas próximas aulas, nós precisamos saber como determinar os esforços internos solicitantes em uma barra sujeita a ações de torção, tá? Ou ao esforço de torção. Na maioria dos casos, como é o caso dessa barra e das demais que vocês vão analisar nesse assunto de eixos sujeitos à torção, na maioria dos casos vocês vão encontrar apenas eixos submetidos exclusivamente à torção, tá? Você não vai ter o eixo sujeito aí a esforço normal, a momento fletor e outros tipos de esforços, né, que surgem em elementos de barra, a depender do tipo de ação atuante. Mas nas barras que vocês, ou nos eixos que vocês vão analisar nesse assunto, vocês vão perceber que todas as ações serão ações de torção, tá bom?
Então, me permita, né, mudar aqui a minha câmera e ir para o meu quadro, tá? No quadro, eu vou aqui representar, né, o modelo de cálculo desse probleminha que se encontra no slide, tá? Desse probleminha daqui. O modelo de cálculo, né, seria a forma mais simples, né, de representar o problema em questão. Ele começa pela representação do engaste, né, tal como é feito em vigas, ok? E pelo eixo, né, longitudinal do elemento de barra, tal como é feito em vigas também, tá bom? Eu vou representar aqui, né, os comprimentos que vão importar para a gente, né? Você vai ter um eixo com um comprimento total de 1,4 metros, né? Onde no primeiro trecho, né, em 0,8, você vai ter a torção distribuída e no segundo trecho a presença aí das torções concentradas, né? Das ações de torção concentrada. Então aqui eu tenho 0,8 metros, onde está presente a torção distribuída, e no segundo trecho eu tenho 0,6 metros, né? O comprimento total vai ser 0,8 mais 0,6, dá 1,4 metros, tá bom? O problema aqui chamou o ponto de engaste de ponto C, né? Eu vou aqui representar, né, esse ponto aqui como sendo o ponto B, né? Esse ponto onde finaliza aí o carregamento, a torção distribuída, que é diferente desse ponto B que está aí representado no slide, né? Essa figura eu peguei de um problema que tinha uma motivação diferente aí no que diz respeito à representação desses pontos B e A, e a extremidade livre eu vou representar, né, eu vou denominá-la de A, ok? Então esses são os 3 pontos em questão, tá? Que vão importar na análise dessa barra, desse eixo sujeito à torção, tá bom? Nesse primeiro trecho de 0,8 metros, você tem a presença da torção distribuída, né? Você tem a presença da torção distribuída de 2 kN metro por metro, né? Seria um momento por, né? Um momento em questão que é a torção por metro, 2 kN metro por metro. Você tem, desculpa, eu cometi um pequeno equívoco na orientação dessa torção distribuída, né? Eu preciso orientar a dupla seta, né? Não é uma seta única, como eu já havia feito, a dupla seta, utilizando a regra da mão direita, né? Então, se a torção ocorre dessa forma, né? Tal como representado aqui na figura, ok? Se a torção ocorre dessa forma, o meu polegar está orientado da direita para a esquerda, então essa torção distribuída a rigor teria que ser representada assim. Então, eu cometi 2 equívocos na orientação e no fato de não ter utilizado a dupla seta, né? Ok? Então, dupla seta, torção distribuída, com orientação do polegar da direita para a esquerda, tá? Desculpa por esse equívoco inicial. E perceba que, quando o meu polegar se orienta aqui, né, no sentido da dupla seta, né, a torção atua no eixo dessa forma, ok? A torção concentrada de 600 Nm, a orientação dela no eixo é assim, né? Onde meus dedos aqui estão encurvando no sentido da minha palma, da palma da minha mão, certo?
regra da mão direita. Então, a dupla seta tem orientação contrária, né? Então, aqui eu tenho uma torção concentrada nesse ponto B de 600 Newton metro, tá? E, finalmente, né, a torção concentrada na extremidade livre, né? Ela tem essa orientação, né? Tende a promover esse giro em torno do eixo da barra, tá? Então, a dupla seta deve ser representada no sentido do meu polegar, né? Seguindo a regra da mão direita. E aqui eu vou representá-la dessa forma, tá? Essa torção concentrada na extremidade livre, no ponto A. Ok? E essa torção vale 400 Newton metro, tá? Então, uma vez representado meu modelo de cálculo, eu vou compartilhar o quadro ao invés de compartilhar o meu PowerPoint, tá bom? Me permita terminar aqui meu compartilhamento. Aqui está compartilhado, né, o ilustrado, o quadro, tá? Mas eu vou alterar aqui a minha câmera. E vou aqui compartilhar o quadro, tá? Beleza? O quadro está compartilhado, ok? Aqui está meu modelo de cálculo desse elemento de barra engastado aqui na extremidade esquerda, com uma torção distribuída nesse primeiro trecho, uma torção concentrada nesse ponto B e uma torção concentrada no ponto A, com as orientações da dupla seta que representam a torção, né? Utilizando aqui a minha regra da mão direita, com essa dupla seta orientada segundo o meu polegar e a tendência de giro definida, né, pelos meus dedos que se encurvam no sentido da minha palma da mão, tá? Ok? Então, basicamente é isso, né? O modelo de cálculo, né, da minha barra engastada, ok? Diante daquilo que eu já mencionei, né, os problemas que vocês vão encontrar nesse assunto serão de eixos ou de elementos de barra sujeitos exclusivamente a ações de torção. Tá? Isso faz com que surjam no elemento de barra apenas esforço interno de torção. Da mesma forma, só vai surgir no engaste uma reação de torção. Ok? E que reação seria essa? Qual seria a orientação dela? Enfim, eu vou chutar aqui uma orientação para essa reação, no ponto C, tá? Reação de apoio. Ok? Essa reação de apoio, que eu vou representar aqui no meu modelo de cálculo, eu vou chutar que ela tenha essa orientação daqui, tá? Ou seja, ela tem essa orientação, se contrapondo, né, às torções promovidas pela torção distribuída e pela torção atuante na extremidade livre. Eu imagino que elas vão superar a torção de 600 newtons, que tem uma orientação contrária a elas, tá? Essa torção no ponto C, eu vou denominá-la de T de C, ok? T de C. Assim como nós fazemos para a viga, para avaliarmos, né, essa reação de apoio no engaste, no ponto C, nós vamos precisar impor um equilíbrio, tá? Esse equilíbrio será um equilíbrio de momento em torno do eixo da barra, tá? Equilíbrio de momento em torno do eixo da barra. Eu posso representá-lo, e assim geralmente faço, como somatória das torções, né, atuantes no eixo
né, ou na barra, igual a zero, né, onde eu utilizo como convenção positiva dupla seta para a direita, tá bom? Com isso, eu estou dizendo que o somatório de todas as torções, as ações de torção que atuam no eixo ou na barra, a somatória dessas torções vai ser nula, tá? E quais são as torções aqui presentes, né? Da esquerda para a direita. A primeira delas, a minha reação de apoio, que contribui positivamente, porque está de acordo com minha convenção, né? Dupla seta para a direita. Menos a resultante dessa torção distribuída no trecho 0,8, que vai ser igual a 2 vezes 0,8, né? Porque eu tenho distribuição por metro, eu tenho 0,8 metros, tá? E vai ser negativa porque o sentido dessa resultante, dessa torção distribuída no trecho, o sentido dessa resultante vai ser da direita para a esquerda, contraria a minha convenção da dupla seta da esquerda para a direita, tá? Mais 600, né? Que seria essa torção concentrada no ponto B, e finalmente menos 400, que seria essa torção concentrada no ponto A. Isso aqui vai ser igual a zero. Então, T de C vai ser igual a... eu cometi um pequeno equívoco aqui, né? Uma vez que eu representei as torções concentradas em Newton, metro, logo, a torção distribuída tem que ser aqui computada como Newton metro por metro. Então, Newton metro por metro seria 2.000 newtons metro por metro, já que aqui eu tenho 2 quilonewtons, tá? Então, aqui eu tenho 2.000 a rigor, né? 2.000, né? Vezes 0,8, tá bom? Dá 1.600. 1.600 menos 600 mais 400. Então, a reação no engaste vai ser igual a 1.400. Positivo, que significa que, né, 1.400 Nm ou 1,4 kN, tá? Significa que a orientação que eu atribuí para a minha reação de apoio está correta, né? Essa reação de apoio em termos de torção, tá bom? Então, já calculei minha reação de apoio, eu vou armazenar esse valor aqui, né? 1,4 kN metro, tá bom? E agora, né, o próximo passo, uma vez calculada a reação de apoio, como eu já mencionei, a única reação de apoio que surge num elemento de barra sujeito exclusivamente a ações de torção será uma torção, ok? Impedindo a tendência de giro do elemento de barra, né, em torno do ponto C, né, em torno do eixo no ponto C, tá bom? Calculada a reação de apoio e representado o modelo de cálculo, o próximo passo é definir os domínios de análise e, para cada domínio, as expressões para o esforço interno em questão, que seria o esforço de torção. Tá? Para definirmos o domínio de análise, nós vamos usar uma regra semelhante àquela de vigas. Tá? O domínio de análise muda quando você tem no trecho intermediário do teu elemento de barra a presença de algum vínculo, que não é o caso, tá? Ou uma mudança na condição de carregamento, tá? Perceba que no trecho de C a B não há uma mudança na condição de carregamento. O carregamento ele é definido por essa torção distribuída ao longo desse trecho, de C a B. A mudança ocorre a partir do ponto B, quando o carregamento distribuído deixa de existir, tá? E eu tenho também a presença de uma torção concentrada. A presença da própria torção concentrada promoveria também uma mudança de domínio de análise. Por quê? Porque os domínios de análise vão ser úteis na aplicação do método das seções. E quando eu analiso cada domínio,
é preciso, né, no momento do corte fictício, né, enxergar as prováveis mudanças de condição de carregamento que ocorrem no meu elemento de barra, tá? E essa torção concentrada promove essa mudança na condição de carregamento. Então, a partir dela, eu teria um outro domínio de análise, né? Que quando eu promovo o corte fictício ou à direita ou à esquerda de B, né? Eu posso enxergar, né, a carga concentrada de 600 Nm, tá bom? E de B a A não há mais nenhuma carga concentrada, não há nenhuma torção concentrada, não há uma mudança de carregamento em termos de torção distribuída, porque não há torção distribuída no trecho BA, né? Finalizamos a barra em A, que seria a sua extremidade livre, onde ocorre uma torção concentrada. Então, basicamente, esse meu problema tem apenas dois domínios de análise, entre os pontos C e B e A, tá? Então, no trecho CB, eu tenho seccionamento 1 e no trecho BA, eu tenho seccionamento 2, tá? Assim como ocorre para vigas, eu vou aplicar aqui, né, o método das seções, tá bom? Onde eu vou utilizar o princípio da estática, né? Que se o elemento de barra ou a estrutura está em equilíbrio como um todo, toda e qualquer parte da estrutura vai estar, tá? Por conveniência, eu vou definir aqui, né, um X, né, que define o meu seccionamento S1, tá? Zerado em C, tá? No engaste, e crescendo da esquerda para a direita. Ou seja, em C, X vale 0, em B, X vale 0,8, em A, X vale 1,4, tá bom? Então, o seccionamento S1, tal como ocorre para vigas, definido por essa coordenada X, que corre ao longo do eixo do meu elemento de barra, S1 vai de x igual a 0 até x fechado em 0,8 metros. Ok? Em 0,8 metros. Tá bom? Enquanto que o seccionamento S2, né, usando o mesmo x, tá bom? Usando o mesmo x, ele vai de 0,8 metros, aberto, porque eu já fechei aqui em S1, né? Eu vou encontrar uma função definida por partes para a torção, né? Então, eu não posso ter essa ambiguidade, né? Porque eu posso ter expressões para S1 diferentes da expressão que eu vou encontrar para S2, né? E é o que vai acontecer. E pelo fato das expressões serem distintas para os diferentes domínios de análise, né? Quando eu utilizar essa expressão daqui para x igual a 0,8, eu vou ter um valor para a torção. Quando eu usar essa expressão daqui, eu vou ter um valor diferente desse que eu obteria com expressão para o domínio de análise do seccionamento S2. Então, para evitar essa ambiguidade, né, eu preciso fechar ou no seccionamento 1, domínio de análise 1, ou no seccionamento 2, tá? Em um dos dois. Não vai fazer diferença onde eu fechar. Tá? Fica a critério. Tá? Onde eu tenho carga concentrada, eu vou ter a presença de concentrações de tensão, de concentrações, né, de solicitações, que não são levadas em consideração numa análise desse tipo. Tá? Então, vamos lá. Então, o que vai acontecer necessariamente em 0,8, imediatamente à esquerda vai ser definido por S1, imediatamente à direita por S2. Mas em B, né, em x igual a 0,8, o valor da torção em si não vai importar tanto, tá bom? Para S2, o domínio de análise definido pelo seccionamento S2, eu tenho um x variando de 0,8 até 1,4 metros, tá bom? Então, aqui eu vou aplicar o método das seções. Como acontece em vigas, né, eu vou precisar escolher, no momento de promover o corte fictício, que lado eu vou enxergar, tá? Que lado eu vou enxergar.
certamente eu escolho aquele, né? Eu vou tender a escolher aquele que vai facilitar um pouco mais a minha vida, tá bom? Então, no caso do seccionamento S2, eu escolheria o lado esquerdo, tá? Eu escolheria o lado esquerdo. E tanto faz, tá bom? Escolher o lado esquerdo ou direito, você vai chegar exatamente na mesma expressão, tá? Quando eu represento o lado esquerdo, eu vou enxergar naturalmente a minha reação de apoio, TC, ok? E parte da minha torção distribuída, tá? Eu vou enxergar parte da minha torção distribuída, ok? E, tal como acontece para vigas, né? Quando eu promovo o corte fictício, aquilo que ocorria internamente à barra vai ser exposto, né? Em termos de interação entre as partes da barra, tá? Então, eu vou utilizar aqui como convenção que a parte direita exerce sobre a parte esquerda uma torção com esse sentido daqui, né? Com a dupla seta saindo da seção transversal, onde eu promovo o corte fictício, que eu vou chamar de T, tá? T1, né, para diferenciar, né, a expressão que eu vou encontrar no domínio de análise 1, definida pelo seccionamento S1, da expressão que eu vou encontrar para o domínio de análise definido pelo seccionamento S2, tá? Que eu vou chamar de T2. Então, assim como ocorre com o esforço normal, a dupla seta, né, enquanto no esforço normal tem uma seta única, saindo do domínio da seção de corte, para a torção, né, a convenção geralmente adotada seria essa daqui, né, dupla seta saindo da seção de corte, seria essa torção daqui, né, definida pela minha regra da mão direita, onde o meu polegar está orientado segundo a dupla seta, tá bom? E aqui eu tenho o comprimento, né, X, né, X, definido, né, pela minha coordenada X, que corre ao longo do eixo do meu elemento de barra, tá? E varia para o seccionamento 1 de 0 a 0,8, tá bom? O carregamento distribuído é de 2 kN metro por metro, ok? Então, novamente, como eu fiz anteriormente, eu vou impor o equilíbrio à parte, né? Como já fazemos, ou costumamos fazer para vigas, né? Ou outros problemas, como o caso do método das seções aplicado a taliças, tá? Eu vou fazer somatória de torção igual a zero, convenção da esquerda para a direita, da dupla seta, tá? E vou avaliar quem aqui atua nessa parte esquerda, tá? Eu tenho a torção, que é a reação de apoio TC, ok? Me permita escrever um pouco além, né? Avançando aqui o espaço que eu havia reservado para o domínio S2. Eu vou ter TC menos 2.000, que é o 2.000 newtons metro por metro, que seria a torção distribuída no trecho, vezes o comprimento do trecho, que seria a variável x, né? Que varia de 0 a 0,8. X é 0 quando eu estiver no ponto C. X é 0,8 quando eu estiver no ponto B. Tá? Menos, porque a orientação da torção distribuída está da direita para a esquerda, mais T1 seria a torção que representa o esforço interno à seção de corte, que seria a ação exercida pela parte direita na esquerda, tá? Na parte direita, eu tenho, né, uma torção com a mesma intensidade, mesma direção, em sentido contrário, né? Eu tenho sempre o par ação e reação, né? O par ação e reação, o par ação e reação nas diferentes partes, né, da minha estrutura quando eu promovo o seccionamento fictício, tá bom? Com orientação positiva, porque segue a minha convenção, igual a zero, tá? Isso vai me permitir chegar em
T1 como uma função de x igual a quanto? TC é 1.400, né? TC é 1.400, ou 1,4 kNm. Ok? Ele contribui aqui negativamente, menos 1,4, né? Eu estou utilizando quilonewton-metro, então aqui eu volto para quilonewton-metro, ao invés de newton-metro por metro, eu vou ter aqui 2 kNm por metro, mais 2 kNm por metro vezes x. Né? Essa expressão para a torção seria uma expressão fornecida em quilonewton metro, tá bom? Então, T de 1 seria a expressão da torção no domínio de análise 1, né? Associada ao seccionamento S1, vai ser igual a 2x menos 1,4, onde aqui eu tenho quilonewton metro, né? Me permita escrever aqui embaixo, então, estou sem muito espaço. Então, a expressão para a torção seria 2x menos 1,4, fornecido, né, em quilonewton metro, tá bom? Assim como a reação de apoio também está sendo fornecida em quilonewton metro, tá bom? Então, aqui está resolvida, né, a expressão para a torção no domínio de análise definido pelo seccionamento S1. Me permita aqui apagar. Okay. Para o seccionamento S2, eu acho que seria bastante conveniente para a gente, para o seccionamento S2, escolher a parte direita, né? Então, escolhendo a parte direita, eu só vou enxergar a torção concentrada de 400 Nm. Tá? Só vou enxergar a torção concentrada de 400 Nm, ok? E aqui eu tenho a representação, né, do esforço de torção interno, né, atuante na seção de corte, como eu já havia mencionado anteriormente, sempre saindo, né, da seção de corte, né, da seção transversal, assim como ocorre com o esforço normal, só que aqui com dupla seta, tá? Essa é a convenção geralmente adotada como positiva para a torção, sempre saindo da seção de corte, ok? E esse comprimento daqui seria, né, o complemento de x, né? O x varia de 0 a 1,4. Para o seccionamento 2, aqui eu tenho x, né? De 0,8 a 1,4. O que eu estou representando aqui é a parte direita, a seção de corte, que seria o complemento de x. O complemento de x seria o comprimento total da barra menos x, tá? Então, aqui eu tenho 1,4 menos x, tá bom? Seria o complemento, né, da minha barra, do meu eixo, tá certo? Quando eu imponho o equilíbrio de momento torsor, né, nesse trecho do meu eixo, ou da minha barra, convenção positiva para a direita, eu vou ficar com menos T2 menos 400 newton metro igual a zero, né? Não tem mais ninguém atuando nesse trecho. Então, basicamente, eu chego à conclusão que T2 é igual a menos 0,4 kNm, tá? Constante, né? Como eu não tenho uma torção distribuída no trecho equivalente ao seccionamento S2, que vai do ponto B ao ponto A, como eu não tenho uma torção distribuída, eu tenho uma situação aqui de esforço de torção constante ao longo desse trecho do meu eixo, tá?
Então, representando aqui, eu tenho T2x igual a menos 0,4 kNm, tá? Já que eu estou utilizando tudo em kNm. Beleza, gente? Então, uma vez avaliadas as expressões para a torção no primeiro trecho do meu eixo, da minha barra, e no segundo trecho, nos resta, assim como fazemos para vigas, representar o diagrama de torção, tá? O diagrama de torção, por uma questão de conveniência, eu geralmente represento, né, no modelo de cálculo, tá bom? Onde aqui eu tenho, né, 0,8, né? 0,8 e aqui o meu engaste, tá? Para o segundo trecho, eu tenho um valor constante, né, para a minha torção, ok? Seria, né, o nosso diagrama, né, do esforço de torção, TI. Então, para o segundo trecho, ele é constante em menos 0,4 kN, tá? Então, coloco aqui negativo, para baixo, representando, né, valores negativos de torção, e menos 0,4 kNm, né? No segundo trecho. No primeiro trecho, eu tenho uma reta. Então, basta avaliar a torção nas extremidades da reta. Quando o x é zero, a torção é menos 1,4 kN. Numericamente igual à reação de apoio, que não poderia ser diferente, tá? Então, aqui eu tenho menos 1,4 kN. E quando x é igual a 0,8, eu vou ter 2 vezes 0,8, dá 1,6, né? Dá 1,6, menos 1,4, né? Dá 0,2, positivo, ok? Que é a metade disso aqui. Então, eu tenho uma reta, essa parte aqui negativa, parte aqui positiva, né? Geralmente assim que eu represento diagramas de esforços. Aqui eu tenho 0,2 kNm e aqui eu tenho menos 1,4 kNm, numericamente igual à reação de apoio, não poderia ser diferente, tá? Negativa porque a convenção positiva seria assim, né? Mas o esforço interno nessa seção aqui, que está, né, coincidindo com meu vínculo, né, ou com o meu engaste, esse esforço interno tem um sentido contrário à convenção, que seria assim, ou seja, igual à orientação da minha reação de apoio, como não poderia ser diferente, tá bom? Aqui, ó, eu tenho uma descontinuidade clara, do tipo salto, né, onde eu tenho, né, imediatamente à esquerda do ponto B 0,2 kN, imediatamente à direita menos 0,4 kN. Esse salto, né, essa mudança no valor da torção, ela é numericamente igual à torção concentrada atuante, que é de 0,6 kNm, tá? Eu tenho 0,2 menos 0,6 dá menos 0,4, tá bom? Então, esse salto aqui, essa variação no ponto B, do valor da torção, ela é numericamente igual à torção concentrada no ponto B e não poderia ser diferente, tá? Eu tenho uma variação de torção de 0,2 até menos 0,4, né? Onde esse salto aqui é numericamente igual a menos 0,6 kNm. Isso porque, nessa seção, né, a torção concentrada está no sentido contrário à convenção positiva do esforço de torção atuante nessa seção
né, da parte direita, tá bom? Enfim, podemos, para esse exemplo, né, resolver, né, todo o exemplo, desde a elaboração do modelo de cálculo, cálculo da reação de apoio, definição do número de domínios de análise, avaliação das expressões para o esforço de torção nesses diferentes domínios de análise, usando o método das seções, e, finalmente, a representação do diagrama de torção. Isso será bastante útil no desenvolvimento das questões que tratam, né, da torção, tá? Nas aulas posteriores, nós vamos ter a oportunidade de estudar a forma da torção, os conceitos de ângulo de torção, tá? Enfim, expressões que nos serão úteis para avaliar as tensões que se distribuem na seção transversal decorrentes do esforço de torção, tá? Mas antes disso, a gente precisa saber como avaliar o esforço de torção, assim como as reações de apoio, definir domínios de análise, enfim, e aplicar o método das seções para obter as expressões do esforço de torção nos diferentes domínios de análise. Tá? Então, nessa primeira parte, né, da disciplina dedicada à torção, né, eu dedico essa primeira aula para esse assunto, que trata basicamente, né, eu tenho como objetivo final obter as expressões para o esforço de torção e os diagramas associados. Tá? Bons estudos, nos encontramos em breve.